Quantas vezes você já teve uma ideia, já pensou em fazer alguma coisa e você acabou não fazendo? E depois você viu aquilo que você pensou, aquela ideia que estava na tua cabeça, sendo executada por outra pessoa. Tenho certeza que já aconteceu isso com você, porque já aconteceu comigo várias e várias vezes. E eu queria muito conversar com vocês sobre isso. E por que esse tema veio à tona, né? Eu, alguns dias atrás, gravei um vídeo mostrando um pouco mais da minha rotina dos meus bastidores, até de um lado que eu não compartilho com tanta frequência por aqui, que é o meu lado materno, e agora estou grávida de novo, então, novamente, começando tudo do zero depois de 10 anos. E quando eu tive a vontade de fazer isso, a de compartilhar esse tipo de conteúdo, eu coloquei mil desculpas na minha cabeça de que eu não deveria fazer, porque não era um conteúdo que eu estava acostumada, poderia ser diferente do que as pessoas já veem aqui. E aí, depois que o vídeo ficou pronto, eu ainda assim resisti se eu deveria ou não deveria postar esse vídeo. Acabou que eu decidi postar, porque o que eu vou te falar nesse vídeo é um mantra que desde que eu entendi eu carrego para minha vida. E é o seguinte: todas as ideias, elas pertencem ao universo. Todas as ideias, você pode levar em consideração que todas as ideias pertencem a Deus também. E que Deus dá as ideias para as pessoas. Ou ainda que o universo dá as ideias para as pessoas, no momento em que essas ideias precisam acontecer. Então está na hora da ideia acontecer. E se você não executar a ideia que chegou na sua cabeça, outra pessoa vai executar, porque está no momento daquela ideia acontecer. E se ela não for executada por você, ela será executada por outra pessoa, porque a ideia não é sua. O momento do que você vai falar, do que você vai fazer, independente do projeto que você tenha, eu estou falando aqui, trazendo para um paralelo do que acontece comigo, que me faz levar em consideração fazer algo, mas independente que seja um projeto, que seja uma ideia de conteúdo, que seja uma ideia de vídeo, que seja um produto que você queira criar, que seja uma vontade de criar conteúdo na internet, não importa. As ideias, elas têm um momento de acontecer. E, se você não executa, outra pessoa executa. É claro que quando eu vou pensar aqui em um estilo de criação de conteúdo e tudo mais, ou trazer mais um determinado tema, outras pessoas já fazem isso, né? Não é que essa ideia seja exclusiva e que eu tenha sido a primeira pessoa a pensar sobre isso, mas não. Mas se eu tive a ideia de fazer isso para mim, eu não me permito mais adiar isso. Eu não me permito mais adiar aquilo que eu tive vontade de fazer. Aquilo que passou pela minha cabeça que pode ser algo diferente, que faça sentido para mim. Por que eu não me permito mais? Porque eu já tive muitas ideias que eu não executei e que depois eu vi sendo executada por outras pessoas. E essas pessoas tendo sucesso, que bom, com ideias que um dia passaram na minha cabeça e que eu deixei de lado, por medo, seja por, às vezes, achar que eu não estou pronta, achar que não é o momento, sabe? E aí eu deixei para depois, várias e várias vezes. E agora eu tô numa fase da minha vida com muito mais maturidade que eu não me travo mais para deixar as coisas para depois. Eu não deixo de fazer aquilo que eu quero, que eu tô com vontade agora, porque eu tenho certeza que mesmo que não seja o que deve ser feito, está me levando no caminho onde eu tenho que chegar. Então, quando você tem uma ideia, ainda que essa ideia ela não seja o teu destino final, ela faz parte do processo que você precisa andar, percorrer e caminhar. Então, quanto mais rápido você executa ela, mais você entra nesse caminho, nesse processo do que você tem que fazer. E isso para mim faz tanto sentido. E depois de ter vivido tanta coisa e ter deixado tantas coisas para depois e ter passado por diversas situações que eu olho para trás e falo, poxa, eu deveria ter continuado, eu deveria ter feito, eu não poderia ter parado. Hoje eu não me permito mais. É inegociável para mim executar aquilo que eu tenho na minha cabeça. Fazer aquilo que eu tenho na minha cabeça. E aí a gente melhora no caminho, a gente ajusta os ponteiros, a gente entende e a gente chega muito mais perto, ou pelo menos está em movimento em prol de algo. E quando você não age em prol
daquilo que você está imaginando, daquilo que você quer, daquilo que você está determinado a fazer, o que acontece? Você sempre permanece querendo fazer aquilo. Então passam-se os anos, passa o tempo, as coisas acontecem, as coisas mudam e a sua cabeça ainda está condicionada e presa a algo que já aconteceu. Só que agora você olha para trás e você fala assim, já passou muito tempo, já tem muita gente fazendo, talvez não seja mais para mim. O tempo disso já passou. E aí você perdeu o feeling, perdeu o timing, não é o feeling, o timing do momento que aquilo deveria acontecer. Então, assim, esse vídeo é um desabafo, também é um conselho para você que tem uma ideia, para você que quer fazer algo diferente, para você que está pensando em construir algo, não deixar isso para depois, não adiar essa ideia, porque ela vai acontecer. Ela não é só sua, ela precisa ser executada. E está no momento dela ser executada. E se você está com ela dentro de você, significa que você precisa seguir ela, porque ela vai te levar a algum lugar. Ela vai te levar a alguma direção, vai te levar num caminho. Talvez a partir dela você vai conhecer alguém que seja uma pessoa importante, que seja uma pessoa que você precise conhecer para ter novas ideias, para ir para um novo caminho, para conquistar novas coisas. E por outro lado também, tem muito aquela sensação de você pensar em fazer algo, querer fazer algo, mas você sentir que não está pronto ou sentir que não é para você. Pensar, isso não é para mim, ou talvez eu ainda não esteja preparado para isso. Eu lido muito com isso, principalmente por ensinar pessoas a entrarem para o mercado digital, a trabalharem com o mercado digital, a criarem infoprodutos, produtos digitais. Eu lido muito com pessoas que têm esse sentimento de, será que eu estou pronto para criar um produto? Será que é o momento de eu criar um produto? Será que eu tenho bagagem suficiente? Ou será que com o que eu sei ou com a habilidade que eu tenha, eu consigo ajudar outras pessoas? Esse sentimento de não sentir que está pronto para dar um próximo passo, muitas vezes é o que trava com que a gente execute ideias que estão passando pela nossa cabeça. E eu li uma frase ontem, e eu não vou saber o autor, até porque eu acredito, foi em conteúdo no Instagram, mas eu não salvei qual foi o perfil, e eu não sei se essa frase era autoral da pessoa que eu li, tá? Que dizia o seguinte: estar pronto não é um sentimento, estar pronto é uma decisão. Assim como fazer algo diferente, começar algo novo, mergulhar em uma coisa diferente, testar algo diferente que está fora da tua zona de conforto, não precisa passar por um sentimento. É uma decisão de vou fazer isso, quero testar isso, quero arriscar ali. E essas pequenas decisões que nós tomamos na nossa vida, de acordo com o que nós vamos fazer, com aquilo que a gente faz, com as ideias que a gente tem, é o que vai nos levar como eu estava falando com vocês, é o caminho daquilo que a gente precisa alcançar, ou chegar mais perto daquilo que a gente precisa. Então, é importante a gente estar aberto ao universo, a Deus, enfim, e às nossas ideias. E decidido a fazer acontecer, a fazer algo novo, a entender que tudo que surge na nossa mente e que aquela ideia que permanece, ela precisa ser executada, porque é ela que vai, às vezes, nos levar para um novo caminho, nos levar para algo diferente, nos mostrar algo que a gente precisa enxergar, algo que a gente precisa ver, algo que a gente precisa aprender. Isso vale para tudo na nossa vida, não só no campo profissional, não só no campo de realização pessoal ali também, mas de maneira geral, quando você vai pensar às vezes, eu tenho vontade de me mudar para um determinado bairro ou para um determinado país, tive essa ideia, mas eu não executo. Então talvez essa vontade ela permanece tanto tempo dentro de você que você ainda não sabe nem como é fazer aquilo, você não testou, você não agiu, você não viu como era. Muitas vezes você permaneceu com medo ali. E se você tomasse a decisão, se você tomasse a decisão de, olha, não, eu vou fazer, e você fosse, muitas respostas e coisas diferentes aconteceriam na sua vida a partir de uma decisão. Eu acredito que deu para fazer sentido o que eu quis passar aqui para vocês. Deixa eu ver. Estamos com 9 minutos de vídeo, não é um vídeo muito longo, mas é um pensamento que eu precisava vir aqui desabafar e colocar para fora. E se isso está acontecendo, é porque ele precisava ir para o mundo. Eu sei que alguém precisava escutar ele. E se for teu caso também, se você escutou, eu sempre digo assim, se uma pessoa ouviu esse conteúdo, eu ajudei uma pessoa, inspirei uma pessoa, motivei uma pessoa,
o conteúdo já valeu para mim, então já valeu a pena eu ter compartilhado por aqui. É por isso que eu sempre continuo compartilhando, porque eu recebo feedback de pessoas que falaram, cara, eu entrei no teu YouTube e foi ali que eu consegui ver mais quem é a Fernanda, eu consegui conhecer mais de você, entender mais seu pensamento, eu compartilho dos mesmos valores, ou o que você disse em um determinado vídeo me ajudou, e isso para mim é o que faz sentido. É por isso que eu crio conteúdo, continuo criando e continuarei criando, e sempre por aqui compartilhando as minhas ideias, meus pensamentos, meu conhecimento e minhas experiências, para que isso possa te inspirar, te ajudar de alguma maneira. E eu fico muito feliz se você está aqui, se você gostou do vídeo. Então, se você gostou também, me deixa saber, deixa seu like. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa aqui nos comentários o que você achou também. Se você gosta desse tipo de vídeo, quer que eu traga cada vez mais algo nesse sentido, compartilhando aqui pensamentos. É muito legal ter essa troca com vocês. Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.